E eu vou compartilhar com os irmãos a palavra que o Senhor me deu ontem pela madrugada. Eu estava em oração e eu nem sabia que eu ia pregar hoje, mas o Senhor me deu essa palavra. E quando foi de manhã que nós estávamos tomando café da manhã, o pastor disse assim: Ju, você vai pregar hoje? E aí eu lembrei automaticamente da palavra que o Senhor tinha me dado na madrugada. E a palavra do Senhor fala no livro de Juízes, capítulo 7. Aleluia. O Senhor tem uma palavra para o nosso coração. E eu vou ler apenas o versículo 22, para não ficar cansativo e não se estender muito, até porque essa palavra é bem conhecida. Eu creio que a maioria dos que estão aqui já conhece. E você que não conhece, você pode chegar em casa, pegar a sua Bíblia e meditar. Aleluia. Juízes 7, versículo 22. Que fala: ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá até Bet-Sicá, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabat. É complicado esse nome aqui, né? Mas Deus é fiel. Aleluia. E aproveitando o gancho aqui do culto das crianças que teve sexta-feira, que foi maravilhoso, o Senhor, Ele continua falando de batalha. As crianças estavam preparadas para uma batalha e elas aprenderam como se revestir espiritualmente para as batalhas espirituais. Mas a batalha que nós vamos falar nessa noite, a história que está sendo narrada aqui nesse capítulo de Gideão, aleluia, ela é uma história narrada, ela é uma das passagens mais inspiradoras da Bíblia, do Antigo Testamento. Se você observar, ela fala tanto de fé como de obediência e confiança em Deus. Ela é uma palavra completa. E essa batalha, diferente das que as crianças aprenderam sexta-feira, ela é uma batalha física. As pessoas no Antigo Testamento, eles, aleluia, de acordo com a sua desobediência, eles enfrentavam algumas batalhas. Por isso que eu gosto do amarelo, né? Quem foi que pegou? O cabo. Eu vou lá dois de cabo, que é bem. Não vale, não vale. Glória a Deus. As pessoas, o povo de Israel, ele era um povo muito abençoado pelo Senhor. Eles foram tirados lá da terra do Egito, e aí o Senhor foi com eles durante toda a trajetória. Mas, assim como eu e você, fomos tirados do Egito, aceitamos a Jesus, mas chega uma certa fase da nossa vida, um certo momento, que a gente olha para trás, um certo momento que a gente desobedece. Existe aquele momento que nós pecamos. Ai, mamãe, você está dizendo isso? É verdade, existe sim. Durante a nossa caminhada existe. Eu não vou dizer para você que a gente vai viver pecando, mas existe sim os momentos em que nós pecamos. Existe o momento que a gente olha para trás e pensa em desistir. Aleluia. Até porque, obrigada, princesa. Até porque a caminhada da gente, a nossa caminhada, assim como o povo de Israel, é uma caminhada difícil. Não é uma caminhada fácil. A gente muitas vezes está feliz aqui, aí lá se vem a luta, aí a gente vence, aí lá se vem uma vitória, aí a gente se alegra, aí lá se vem a luta de novo, e assim vai a nossa vida de cristão. É sempre assim, subindo e descendo. Até porque se a gente ficar só lá em cima, a gente esquece de orar, a gente esquece de buscar, a gente esquece de descer na casa do oleiro, de orar pelas madrugadas, a gente esquece
esquece de fazer propósito, a gente esquece de jejuar, porque está tudo bem. Então, quando está tudo bem, a gente realmente fica no nosso conforto, né, na nossa zona de conforto, e a gente vai deixando passar. E aí as coisas começam a coxar, começam, sabe, a dar errado, as portas começam a se fechar. Aí você faz igual o Samuel Mariano, quando ele disse que fez uma música, né, aquela música que ele fez. Eu sempre lembro desse testemunho, que é muito forte. Que ele disse que ele estava tão estourado na mídia, era tanto show, né? Não era nem culto mais que ele ia, era show, ele tinha muita agenda, e ele estava tão ocupado que ele não tinha mais tempo para orar, né? Então teve um dia que as portas começaram a se fechar e parou de chegar os convites, e ele não estava sendo chamado mais para cantar em canto nenhum, nem no banheiro. E aí ele pegou o banco, sentou e pediu ao Senhor para sentar naquele banco e começou a conversar com o Senhor. Só que foi o Senhor que começou a ministrar no coração dele. O Senhor dizia assim: tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo para mim você não tem. E esse louvor é um louvor tão forte, eu amo esse louvor. A maioria dos louvores de Samuel Mariano são muito fortes, a letra. E ele começava a falar, o Senhor começava a falar o coração dele, e assim somos nós. Então, se tudo estiver só lá em cima, a gente não ora, a gente não faz, é natural. É natural isso acontecer. Não é só comigo, não é só com você, é com todos nós. Então, é preciso que aconteçam situações difíceis que nos façam lembrar de descer na casa do oleiro. É preciso acontecer situações que nos façam acordar de madrugada e perder o sono para poder a gente orar. Porque de madrugada as pessoas falam, né, os pregadores, que a fila é bem menor. E geralmente quando nós estamos com algum problema, a primeira coisa que nos falta é o sono. O sono ele vai embora, a gente não consegue dormir. Então, em vez de você ir para a rede social, em vez de você assistir TV, eu vou assistir aqui uma luta, eu vou assistir aqui um filme, não, irmãos. Quando você estiver sem sono, ore ao Senhor. Aproveite que de madrugada a fila é menor, porque tem muita gente dormindo. E se você não está dormindo é porque o Senhor tem um propósito. Às vezes é um livramento que o Senhor quer dar no outro dia para alguém, ou até mesmo para você. Então, quando todas as oportunidades que você tiver de orar, você ore. E essa história aqui de Gideão, que está narrada em Juízes 7, ela fala de uma batalha física. O povo de Israel estava sob o domínio dos midianitas, estavam sofrendo. Por quê? Pela desobediência. Aleluia. E aqui o Senhor já começa a falar conosco através da sua palavra. Ele está falando para nós sermos servos obedientes, para que nós não venhamos sofrer na mão do nosso inimigo. Porque muitas vezes o Senhor permite nós passarmos por alguma situação por causa da nossa desobediência. Aleluia. E o povo aqui tinha desobedecido ao Senhor e o Senhor tinha permitido uma forte opressão sobre a vida do povo. Mas aí Gideão ele começa a buscar o Senhor, e o Senhor ele dá uma estratégia para Gideão. Gideão inicialmente reuniu um exército de 32.000 homens. Era um contingente considerável e muitos líderes se sentiriam confiantes com uma força tão numerosa. Aleluia. Mas Gideão estava prestes a aprender uma lição sobre a dependência em Deus. Aleluia. E a qualidade sobre a quantidade. Aos seus olhos, 32.000 homens eram muitos homens. Ele estava assim, achando que era impossível de perder. Qualquer comandante, qualquer pessoa que estivesse à frente de um exército desse, com 32.000 homens, ele sabia
E ele diz assim: olha, Gideão, esse povo que está contigo, 32 mil, são muitos homens, é muito numeroso. Se vocês forem essas 32 mil pessoas, vocês ganharem, vocês vão se gloriar contra mim, vão dizer que foi vocês que conseguiram, que foi a mão de vocês que os livrou. Aí Deus faz tudo diferente. 32 mil não, Gideão. Vamos diminuir aí. Aleluia. Em Juízes 7:2 fala, né? Quando o Senhor, o próprio Deus, ele diz, aleluia, para que eles diminuem o número de gente. Está muito grande o número de gente, de soldados. Aleluia. Deus, irmãos, ele conhece o nosso coração. Ele sabia que se o exército fosse daquela forma que foi montado, né, 32 mil pessoas, as pessoas iriam se orgulhar dentro de si. E elas iriam esquecer que foi o próprio Deus que os livrou. Então Deus não permitiu, Deus fez tudo diferente. E Gideão, ele obedece. Preste atenção aqui nessa palavra, obedece as instruções divinas e convoca o povo a se retirar, reduzindo o exército apenas a 10 mil homens. Aí Gideão disse assim: não, Senhor, 32 mil, tudo bem, eu vou diminuir, eu vou obedecer. Eu vou tirar aqui 22 mil homens e eu vou continuar com 10 mil, né, Senhor? Porque eu preciso de 10 mil pessoas, pelo menos, para poder nós ganharmos, ou então para nós não sofrermos tanto nessa batalha. Aleluia. E Gideão, mesmo sendo ali o líder, ele ouvia a voz de Deus, porque Deus está acima de todos nós. Então, mesmo nós sendo líder em qualquer departamento, mesmo nós sendo líder da igreja, mesmo nós sendo líder do Ministério de Louvor, mesmo nós sendo líder das crianças, líder dos jovens, das mulheres, nós primeiro obedecemos a voz de Deus. Nós não podemos fazer o que vem na nossa mente, a gente faz o que Deus quer. Muitas vezes a gente quer fazer o que a gente quer, né? A gente quer agradar. Eu não vou fazer isso não, porque eu vou entristecer a fulana. Aí Deus diz: não é você que vai fazer, quem vai fazer sou eu. E a gente acaba tendo que obedecer, porque nós somos conduzidos por um líder maior, que é o Senhor Jesus. E é Ele quem nos ordena, é Ele que nos comanda, é Ele quem dá o comando sobre a nossa vida. Aleluia. Gideão estava dizendo para Deus: agora eu vou com 10 mil homens. Mas Deus, ele ainda achou que tinha muita gente. Não, 10 mil não. 10 mil ainda tem muita gente. Vamos diminuir mais um pouquinho. E aí ele conduziu Gideão a uma série de testes para selecionar os soldados, aleluia, para a batalha. Aí você conhece aquela história, né, do teste, que os soldados que fossem beber água e eles se abaixassem assim com a boca na água, eles estariam fora. E aqueles que colocassem a água na boca e não tirassem a vista do inimigo, eles continuariam na batalha. Porque se abaixassem, eles iriam perder a vista, o inimigo vinha e está fora, né? Não tem condição. Então eles passaram por esse teste de estratégia. E ali permaneceram somente 300 soldados. Você pode dizer assim: 300, irmão, é tão pouco para ir para uma batalha. É, mas Deus tem os planos dele. Em vez de fortalecer o exército, né, de Gideão com mais soldados e recursos, Deus conduziu eles a uma posição de fragilidade. E assim é na nossa vida, assim acontece comigo e com você. Aleluia. A palavra de Deus diz, que o apóstolo Paulo fala, que é na nossa fraqueza que o quê? O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Diga ao fraco: eu sou forte.
Então o Senhor queria dar uma grande lição ali para o povo de Israel. Ele queria mesmo que ficasse somente presente. Porque assim, é natural do ser humano achar que Deus está no meio da multidão. É bem verdade que quando Jesus andava, em Nazaré, quando Jesus andava na Galileia, quando Jesus estava ali realizando a sua obra, o seu chamado, aonde ele ia, a multidão o acompanhava. Mas isso não está querendo dizer que em todos os momentos que Jesus estava tem multidão. Não. Muitas vezes a gente pensa errado. Mas o culto hoje não estava lotado, Deus não estava. Muitas vezes a gente acha assim, mas na consagração não estava lotado, Deus não está. Não, Deus está. Aleluia. Porque existem momentos específicos que é só para aqueles soldados. É só para aquelas pessoas estarem. Por isso que eu digo, todas as vezes que eu vou ministrar, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu digo para você que essa palavra que está sendo ministrada hoje, ou segunda-feira no ciclo de oração, ou quarta-feira na escola bíblica, ou sexta-feira no grupo de varões, não é para os irmãos que não vieram, é para nós. É porque muitas vezes a gente absorve a palavra, a gente acha, essa palavra está certinho para o Joselmi. Joselmi nem veio, não é para o Joselmi. A palavra é para nós, estamos aqui. Aleluia. O Senhor está falando conosco através da sua palavra, principalmente conosco que estamos transmitindo, porque antes de nós falarmos para você, a gente tem um encontro com essa palavra diante de nós. Aleluia. E aqui o povo de Israel, eles aprenderam uma grande lição. Muitas vezes a preparação divina envolve diminuir nossa confiança em nossa própria força e confiar totalmente em Deus. Existem momentos na nossa vida que não adianta nós trabalharmos, não adianta nós termos um bom salário, não adianta a gente ter dinheiro no banco. Vai existir situações na nossa vida que vai precisar de uma intervenção de Deus. Se você observar, você pode ter bastante dinheiro no banco. Se você não tem, receba nessa noite. Receba. Aleluia. Mas se aparecer uma situação na sua vida de enfermidade, você pode dar todo aquele seu dinheiro e você não vai conseguir resolver. Você pode ter todo o luxo na sua casa, mas se aparecer uma situação difícil na sua vida, você não vai poder resolver com o seu dinheiro. Por isso que existem situações na nossa vida que vai precisar da intervenção do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele estava intervindo aqui no meio do povo. Ele estava lembrando as pessoas, todo o exército e a Gideão, aleluia, que eles poderiam ganhar se eles obedecessem ao Senhor e fizessem tudo de acordo com o que o Senhor estava ensinando. O próprio Deus estava ensinando. E Gideão, ele podia até ter questionado as instruções de Deus, né? Ele poderia ter se preocupado com a aparência, porque ele era homem, irmãos, igual a mim e a você. Com certeza, quando começou a diminuir o número de gente, é igual você pegar aqui o Bruno e dizer assim: Bruno, eu vou tirar aqui 10 homens do culto de varão sexta-feira. 10 homens, não vão vir. Aí o Bruno fica assim: 10. Aí ele diz: não, eu vou tirar mais, eu vou tirar 15. Aleluia. E o coração de Gideão começou a atender, claro, mas ele sabia que Deus, ele tinha um plano, porque Gideão, ele era obediente. E assim temos que ser nós. Se nós quisermos obedecer, nós precisamos obedecer.
liderado, a gente precisa obedecer. Para quando a gente ser líder, a gente receber obediência. Então, se você está plantando desobediência, quando você for líder, você vai colher desobediência. Então, é assim que a vida funciona. Nós precisamos fazer um plantio de coisas boas, um plantio de obediência, para que nós possamos colhê-las quando a gente vier voltando. Não esteja pensando que o caminho é só de ida, não. Você vai voltar pelo mesmo caminho. Você vai precisar ter plantado bons frutos. E Gideão, ele era um homem obediente. E o povo também obedeceu. Aleluia. Porque a estratégia era notável, né? Gideão, ele... Aleluia. Dividiu tochas de fogo, cântaros e trombeta para os homens. E no meio da noite eles se aproximaram silenciosamente do acampamento midianita. Com certeza essa estratégia foi do céu, porque nunca aconteceu isso, né? Eles estavam invadindo pela madrugada o exército e eles não estavam levando escopeta, eles não estavam levando fuzil, eles não estavam levando pistola, eles não estavam levando R15, eles não estavam levando nada de armadura, porque as armas foram totalmente trocadas. A estratégia foi trocada. E o resultado naquela madrugada foi um caos total. Porque as pessoas estavam dormindo, os exércitos midianitas estavam dormindo, eles não estavam esperando aquele ataque. E lá se veio o povo com cântaro, com trombeta e com tocha. Então as luzes, o barulho começou a confundir a cabeça deles, eles perderam a identidade deles, eles não sabiam mais quem era deles e quem não era, porque misturou tudo. E aí eles começaram a ficar com medo e fugiram. A Bíblia fala que eles fugiram desesperadamente. Glória a Jesus. E a grande lição dessa palavra nessa noite fala sobre a fé e a obediência, que ela pode nos levar a vitórias surpreendentes. Eles estavam todos trabalhando na mesma sincronia. Existiu a ordem de Deus e Gideão passou a ordem para os soldados. E eles não fizeram de qualquer jeito. Existe um segredo. Não foi feito de qualquer jeito. É igual a coreografia que as irmãs fazem aqui. Elas ensaiam, porque não pode ficar um para lado ou para o outro. Tem que ser todo mundo na mesma hora. A estratégia, a trombeta na mesma hora, as tochas na mesma hora e quebra os cântaros todo mundo junto. E sabe qual é o resultado? É vitória. Glória a Deus. É igual curtar as crianças. Tia Nani compra as blusas, tia Lana faz um lanche, tia Edilene arruma a igreja, tia Tayana arruma a escolinha, as lembrancinhas, e o resultado é vitória. Mas se trabalhar todo mundo dividido, eu não vou ajudar. Eu não vou ajudar. Não vai ter vitória. O segredo aqui da vitória foi a fé e a obediência. Eles trabalharam todos em cooperação. Eles agiram na perfeita sincronia. Todo mundo junto, quebra o canto. Todo mundo junto, levanta a tocha. Todo mundo junto, toca a buzina. Aleluia. E nesse momento, os inimigos, eles começaram a se confundirem. Ficaram com medo, foram embora. Uns mataram uns aos outros. E não precisou o povo de Israel matar ninguém. Não precisou eles sujarem as mãos. Não precisou eles fazerem nada. Somente obedecer. Que coisa linda. Muitas vezes a gente faz tanta coisa, né? Oh, meu Deus. Bastava só a gente obedecer o segredo. Tem pessoas que sobem escadas de joelhos enormes. Tem pessoas que vão a pé daqui para Canindé.
Deus deu vitória. E após a execução da estratégia divinamente inspirada, Gideão, que causou caos no acampamento midianita, o campo inimigo estava mergulhado em desordem e confusão. Aleluia, vamos ficar de pé. Eu já vou encerrar essa palavra, passar para o pastor fazer a oração. Existe um louvor que diz assim, bem antigo: pela força não, violência não, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Pela força não, violência não, mas pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Aleluia. Eu não sei quais são as batalhas que você vai enfrentar nesta semana que vai começar. Eu não vou nem falar da semana que já passou, porque essa daí já passou. Eu estou falando da próxima semana que já vai entrar. Eu não sei qual vai ser as batalhas que você vai travar. Eu não sei em qual situação você vai se encontrar. Até porque a gente só se vê de noite, a gente não se vê de dia, a gente mal conversa. Dificilmente a gente fala pelo WhatsApp. E eu não sei. Pode acontecer inúmeras coisas nesses momentos, a qual nós vamos em casa, a qual nós vamos para casa, a qual nós vamos para o trabalho. Pode acontecer inúmeras situações. Mas lembre que você tem uma arma poderosa, que é o louvor, que é a adoração, que é a obediência. Não queira lutar com as suas próprias forças. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o guardam. Ela não diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor de todo mundo. Ela não diz isso. Leia o versículo todo e entenda. É aqueles que o temem. Você tem temido ao Senhor? Pois desfrute dos livramentos de Deus. Você tem temido ao Senhor? Aleluia, pois confia, aleluia, que essa batalha você não vai precisar lutar, o Senhor vai pelejar por você. Você pode ter alguma causa na justiça para resolver. Você pode ter algum problema com o médico, alguém da sua família. Eu não sei o que tem para resolver na sua vida, mas eu sei que essa palavra está sendo direcionada para nós. Aleluia. E o Senhor está falando, olha, pela força não e pela violência não. Não queira fazer nada à força. A coisa mais gostosa do mundo é quando a gente recebe algo, não pela força, mas quando a gente recebe algo por prazer. E quando a gente faz por prazer. Eu digo muito aos meus filhos que estão um entrando na faculdade, o outro terminando o ensino médio. E eu digo para eles, eu não vou escolher o que é que vocês vão estudar, o que é que vocês vão fazer, não vou. Nem eu, nem o seu pai. Mas eu quero que seja algo que quando vocês acordam de manhã, vocês vão com prazer. A melhor coisa do mundo é a gente acordar de manhã e trabalhar com prazer. Eu digo muito para o meu esposo, amor, como tu gosta de trabalhar? De mecânico. De tudo, né? Tem gente que ele vai só para ajudar. Olha, irmão, porque eu vou lhe dizer uma coisa. Você sair de madrugada, do jeito que está essa cidade, vai socorrer as pessoas de madrugada, é porque gosta. Recebe, mas é porque gosta. Ele fica com pena, né? Tá no pré. Eu às vezes até desligo o telefone para não chamar de madrugada, para ele não ouvir. Ele nem sabe, ele voltou tudo coisa, eu desliguei, nem viu. Porque é perigoso. Mas gosta. Ele gosta. Se você chamar ele para fazer, ele faz. Se você não quiser pagar, ele não tem problema, ele faz do mesmo jeito. Ele gosta. Entendeu? É muito bom quando você acorda e faz o que você gosta. É muito bom quando a gente chega na hora de culto e a gente
gente vai para a igreja porque a gente está sendo obrigado. Quando a gente faz qualquer coisa por obrigação, isso não é bom. E para ser sincero com você, Deus nem recebe. Irmã, você tem certeza disso que você está dizendo? Tem. Quando a gente faz obrigado, quando a gente faz por fazer, quando a gente faz de qualquer jeito, as nossas atitudes, elas ficam só aqui mesmo entre nós, elas não passam desse tempo. Elas não chegam ao Senhor como deveria chegar. Então que a partir de hoje, eu não sei como você tem vivido sua vida, as suas lutas, eu não sei como você tem lutado, eu não sei como tem sido a sua, aleluia, sua trajetória de obediência, a sua trajetória de fé, a sua trajetória de cristão. Mas obedeça. Ai, não, mas a ordem está. Não tem condição. Não tem de fazer o projeto Semente para amanhã com R$100 no caixa. Não tem. Obedece, Paulo. Vai dar certo. Deus vai prover. Aleluia. Porque aos nossos olhos, nós vemos de uma forma e Deus vê de outra. Eu quero convidar o pastor para orar com você, comigo, com você, nós irmos para o nosso lado. E eu convido aqui na frente você que está precisando de oração.